Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, senador Paulo Paim, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham pelo trabalho sempre honrado da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Olha, hoje, senhor presidente, dentro daquela filosofia que eu acredito muito, eu sou um entusiasta e um otimista por natureza, água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Subo mais uma vez nessa tribuna bicentenária aqui da Casa Revisora da República, do nosso Senado Federal, cujo patrono é nosso querido Rui Barbosa, nordestino como eu. Eu quero tratar novamente de um assunto que tem me incomodado, e há muitos colegas, que desmoraliza não apenas a Corte Suprema desse país, mas principalmente a todos nós que fazemos parte dessa instituição que é o Senado da República. Olha, eu disse aqui há pouco tempo atrás, algumas semanas, que a antítese da paz é a indiferença. Muitos pensam que é a violência. E não. Tem o verbo transitivo direto, que é o verbo pazear. Eu pazeio, tu pazeia, ele pazeia. Olha só. Nós pazeamos, vós pazeais, eles pazeiam. É ação. Fazer a paz é uma ação, não é ficar parado na tranquilidade, isso é uma inversão. Paz, inclusive, é justiça social. É você fazer justiça. E o que tem me incomodado muito, senhor presidente, eu até entendo a omissão, a indiferença de parte expressiva da grande mídia. Nós até podemos compreender isso como parte de um jogo de interesses puramente econômico, numa cumplicidade com o regime ditatorial formado por Lula e alguns ministros do STF. Mas olha o que está acontecendo, que não está sendo dito pela grande mídia. Estranhamente, porque eu digo isso porque é uma questão até de dever. Eu fiz jornalismo, não terminei o curso, mas fiz jornalismo e sei da importância, como é uma missão importante a dos jornalistas de informar, um dever até como cidadão, como alguém que ama seu país. Eu estou falando aqui do escândalo que o mundo todo já percebeu, né? Pelo menos brasileiros que estão lá fora do país, perseguidos, que têm denunciado o que está acontecendo, né? Exilados, pessoas até asiladas, que já conseguiram asilo, que estão sendo perseguidos pelo governo Lula, que contrata escritórios por milhões de dólares, como se o Brasil estivesse nadando em dinheiro, tivesse tudo maravilhosamente bem no nosso país. O governo Lula contrata escritórios a peso de ouro, como na Argentina, para caçar os brasileiros do dia 8 de janeiro, como da Carla Zambelli para caçar a deputada que está na Itália, como também para defender o Alexandre de Moraes, com o nosso dinheiro, com o dinheiro de quem está nos assistindo, nos ouvindo. Como, repito, se o Brasil tivesse as mil maravilhas. Eu nunca ouvi falar isso na história do país. Por favor, me corrijam se eu estiver equivocado. Mas no Brasil nunca foi prioridade pegar o dinheiro do povo e colocar para escritório de advocacia por milhões de dólares para caçar brasileiro. Olha só o que está acontecendo no nosso país. Mas olha bem aqui. Nós estamos falando aqui das inúmeras e gravíssimas revelações de Eduardo Tagliaferro, ex-coordenador da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, diretamente ligado ao então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Olha a coincidência. Em agosto de 2024, através da publicação de uma extensa reportagem pelo jornal Folha de São Paulo, os brasileiros tiveram o primeiro passo e o primeiro acesso à histórica denúncia que passaria a ser conhecida como vaza-toga. O senador Espiridião Amin até entrou com a CPI, quase 30 senadores assinaram.
Mas isso não está todo dia na grande mídia, estranhamente, uma coisa tão escandalosa, tão séria, que mostra a podridão dentro dos tribunais, a caçada política desses tribunais que viraram tribunais políticos. Isso não está na ordem do dia, por incrível que pareça. Se isso não é matéria interessante, eu não sei o que é, mas a gente entende, até porque eu participei da CPI, presidente, da Covid, da pandemia, e era todo dia os grandes veículos de comunicação falando desse assunto. Agora, com a CPMI do INSS, do roubo dos velhinhos, estranhamente não se fala nesse assunto. É porque o desgaste, quem está no poder é outro, e o desgaste parece não interessar a grande mídia brasileira, que se cala vergonhosamente. Senhor presidente, a Folha de São Paulo começou, depois parou. Olha só, em agosto, e agora, essa reportagem de agosto da Folha de São Paulo, do ano passado, um ano, Eduardo Tagliaferro apresentou provas materiais daquilo que milhões de brasileiros suspeitavam em função dos fortes indícios provocados por flagrantes abusos cometidos durante o interminável inquérito das fake news, que vai fazer 7 anos no ano que vem. Vergonhoso. Um inquérito onde o ministro Alexandre de Moraes é a vítima, ele é o delegado, ele é o promotor, ele é quem julga, é tudo. Devido ao processo legal do Brasil, acabou, no lixo. Aliás, o que está acontecendo amanhã, para mim, não é julgamento. Para mim, é execução. Porque nós vamos ver amanhã no Brasil uma página triste da nossa história, a sentença já está pronta. Todo mundo sabe disso, é teatro, encenação. Mas, senhor presidente, fosse o Brasil um país democrático, com os poderes funcionando de forma independente, bastaria apenas as graves violações apresentadas no escândalo conhecido como Twitter Files para que imediatamente fosse aberto um processo de impeachment. E foi dada entrada, mas não foi aberto ainda. Aqui, do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. Isso porque foram demonstrados naquele escândalo, em detalhes, uma série de procedimentos completamente ilegais adotados pelo TSE e STF na remoção de conteúdos e perfis nas redes sociais que incomodavam aqueles que se consideravam os donos do poder e que, por isso, se julgam capazes de agir acima da lei do país. Agora, um ano depois, a Folha de São Paulo parou de noticiar. Não sei se houve pressão, parece que sim. Mas agora, Eduardo Tagliaferro traz mais uma gravíssima denúncia que podemos considerar como vaza-toga 5, envolvendo inclusive a deputada Carla Zambelli, que o Brasil está pegando o dinheiro do povo para ir caçá-la lá, para extraditar, contratando escritório de advocacia. Ela atualmente está autoexilada na Itália, presa. São várias mensagens trocadas por Ayrton Vieira, juiz instrutor de Alexandre de Moraes, no STF. Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar com atuação no TSE e STF. E, é claro, o Eduardo Tagliaferro, que trabalhava com o ministro Alexandre de Moraes. Ficou mais uma vez evidenciado o clima de ódio, de revanche, de vingança instalado pelo referido ministro. A ordem explícita emitida pelos juízes Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas era de literalmente, abro aspas, ferrar, essa é a palavra, repito, ferrar com Carla Zambelli. Isso na troca de mensagens entre eles. Se isso não é motivo para acabar com esse processo de uma vez por todas e inocentá-la, né, acabar com esse julgamento, eu não sei mais o que é. Em uma das mensagens, Marco Antônio diz, abro aspas, esse post é bom para ferrar com essa mulher, fecho aspas. E Tagliaferro responde, abre aspas, vou pegar tudo que tenho dela para montar um belo documento. Fecho aspas. Quer dizer,
o Tagliaferro estava nesse conluio. Hoje ele se arrependeu. Está denunciando o que está acontecendo fora do Brasil. Foi para a Itália. E aí já começou a vingança em cima dele também, tentando caçar o rapaz. A sórdida e implacável perseguição não se limitou apenas à deputada, mas envolveu até seus familiares. Olha, um detalhe, a deputada Carla Zambelli, você pode não gostar dela. Tem posições até que eu discordo da forma dela. Mas é a deputada mais votada da história de São Paulo. E do Brasil. É a Carla Zambelli. Isso não é brincadeira, não. Olha o tamanho do Brasil. O ministro decretou o bloqueio imediato de todas as redes sociais do seu filho João, com 17 anos, e de sua mãe, Dona Rita. Foi estipulado um prazo de 2 horas e multa diária de R$100 mil às plataformas em caso de descumprimento. Você acha que o Brasil é democrático ainda? Milhares de perfis. Está revelado aqui, eu vou ler. Milhares de perfis de brasileiros, cerca de 3 mil, foram calados na época da eleição de 2022. Sabe por quê? Porque tinha um posicionamento diferente do sistema, do regime na época. Político, inclusive. Por crime de opinião. Que não existe crime de opinião. Mas eles inventaram para calar opositores. Quem critica ministro do STF. Quem criticava o então candidato Lula. Ou seja, totalmente parcial. Os tribunais do Brasil funcionando como partido político. Já a deputada Carla Zambelli teve decretada a sua prisão preventiva, bloqueio total não apenas das redes sociais, mas também de suas contas bancárias e de todos os seus bens, além da inclusão de seu nome na lista vermelha da Interpol. É o preço que se paga por criticar. No dia 3 de outubro de 2022, 2 dias depois do primeiro turno das eleições presidenciais, Ayrton Vieira envia mensagem para Tagliaferro pedindo ações que pudessem embasar a decisão de bloquear completamente a plataforma Getter. Getter, para ser a pronúncia em inglês correto, criada por Jason Miller, ex-assessor do presidente Donald Trump. A ideia era aplicar a mesma linha de procedimentos adotada na perseguição à plataforma Telegram, quando foi suspensa em todo o território nacional por descumprimento de ordens judiciais. Lembrando que o X, o antigo Twitter, lembra do X? Que ficou pouco mais de 1 mês banido do Brasil. Pergunto de novo para você, isso é coisa de país democrático? Você ainda acha que nós estamos num país democrático? É, meus amigos. No dia 7 de outubro, apenas 4 dias depois, para a satisfação de Ayrton Vieira, a Getter, essa plataforma, aceitou cumprir as ordens do STF, bloqueando os perfis da juíza Ludmila Lins Grilo e do jornalista Alan dos Santos, ambos autoexilados nos Estados Unidos em função da perseguição de Alexandre de Moraes. Dessa forma, o bloqueio completo da plataforma não foi para frente, porque aceitaram baixar a cabeça. É o ministro Alexandre de Moraes atentando contra a soberania dos Estados Unidos, porque essa é uma plataforma americana. Aí quem começou essa história? Fala-se tanto de soberania. É importante lembrar um dos episódios mais comprometedores dessa sucessão de capítulos da Vaza Toga. Em 6 de dezembro de 2022, Ayrton Vieira envia a Eduardo Tagliaferro uma solicitação para levantar dados sobre revistas golpistas, entre aspas, como, por exemplo, a revista Oeste, com o objetivo de fazer a desmonetização das redes. Tagliaferro responde que encontrou apenas material jornalístico daquele grupo de comunicação. Vieira, então, responde: use a sua criatividade.
e coloca os risinhos. Para censurar, para calar. Repito pela terceira vez a pergunta, me desculpe. Você acha que vive num país democrático? Você acha que o Brasil é democrático? Mas até agora nenhuma denúncia de ilegalidade alcançou a proporção da crueldade praticada em relação a centenas de presos políticos do 8 de janeiro. Pais, mães, avós que foram detidos, portando apenas uma bandeira do Brasil, uma Bíblia, 0 de armas. 0. Nem arma branca, como diz. 0. Sendo tratados como perigosos terroristas, sem nenhuma prova de qualquer participação ativa nos tumultos, sem direito à defesa ao contraditório, sem direito à dupla jurisdição, sem, muitas vezes, seus advogados não terem acesso aos autos. Uma vergonha completa o que está acontecendo no Brasil. Em janeiro de 2023, foi criado o grupo de WhatsApp denominado, abro aspas, audiência de custódia. Em janeiro de 2023, preste atenção, o objetivo desse grupo era caçar provas via redes sociais para manter ilegalmente a prisão preventiva, mesmo depois da própria Procuradoria-Geral da República, PGR, ter pedido a libertação da grande maioria dos brasileiros presos por falta de provas. Numa dessas mensagens, a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, Cristina Kuchara, diz, abro aspas, ache qualquer coisa nas redes sociais, o ministro quer todo mundo preso. Pelo amor de Deus, gente. Estamos diante de um escândalo estarrecedor, sem nenhum precedente na Suprema Corte da Justiça Brasileira, que comete sucessivas ilegalidades explícitas. Isso é coisa que você vê naqueles filmes nazistas da história, que mostrando a história. Essa caçada. Meu Jesus. O STF não tem o poder constitucional de ingerir no TSE e muito menos de utilizar funcionários e estruturas administrativas com o intuito de promover intimidação, perseguição e censura prévia. O STF vem usurpando competências ao fazer investigações e acusações que são funções restritas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Violação da Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet, que prevê apenas a remoção parcial do conteúdo das redes sociais. A suspensão total da plataforma seria desproporcional e, portanto, abusiva. Em quase todos os casos registrados pela Vaza Toga, fica evidenciado a ausência do devido processo legal, sem o tão necessário contraditório e ampla defesa que é previsto no nosso ordenamento jurídico. Além, senhor presidente, de todas essas arbitrariedades flagrantemente ilegais, se destaca a total imparcialidade, a total parcialidade de um magistrado que, por si só, já justificaria a completa anulação de todos os processos conduzidos por Alexandre de Moraes, dentre eles a condenação absolutamente injusta de centenas de presos políticos, assim como da deputada federal Carla Zambelli. É escandaloso. Ele é vítima, não era para estar julgando nada disso. Isso é basilar. A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, amanhã, senhor presidente, vai ouvir finalmente o depoimento de Eduardo Tagliaferro. Amanhã, dia 2 de setembro, às 11 horas da manhã. Também foram convidados os juízes Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. E sabe quem mais que nós estamos convidando, mais uma vez? O ministro Barroso. Vamos ver se ele vai vir ou se ele vai fazer ouvido de mercador por mais um convite respeitoso do Senado Federal. Barroso é o presidente do Senado Federal. Vamos buscar respostas para a seguinte pergunta amanhã, senhor presidente. Por que Eduardo Tagliaferro foi condenado com pedido de extradição, mas nenhuma de suas gravíssimas denúncias foram sequer investigadas? Por que essa caçada? Quer dizer que vão atrás do mensageiro e não analisam a mensagem gravíssima dele. Mas para ir atrás do mensageiro vai, para vingança,
para a revanche. Para terminar, senhor presidente, até quando o Senado vai ficar calado, omisso, inerte? Quantas vidas de homens e mulheres de bem ainda terão que ser destruídas para que finalmente a Casa Revisora da República saia dessa omissão covarde e cumpra seu dever constitucional abrindo o processo de impeachment de Alexandre de Moraes? Até quando? Até quando, Brasil? Eu encerro com esse profundo pensamento sábio nos deixado por Francisco Cândido Xavier. Abro aspas. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. Que Deus abençoe a nossa nação, uma ótima semana e que a justiça seja para todos no Brasil.